Boa tarde, me chamo Pablo Ian Costa Maranhão. Vou fazer a apresentação das questões da segunda lista. Na minha questão de nível 1, eu peguei a questão número 2, que pedia para pegar uma base qualquer e calcular o valor de uma potência elevada também a um expoente qualquer, inteiro, sem usar a exponenciação. E o processo que eu usei foi o seguinte: eu dei aqui as variáveis, o valor da base, resultado, que vai ser a variável de saída, e o valor do expoente. De início, eu botei o escreva para o usuário entrar com o valor da base, já que é uma base qualquer. Depois, aqui temos um laço de faça enquanto, pedindo o valor do expoente, e dentro do faça enquanto um condicional, falando sobre o valor do expoente ser negativo. E enquanto o usuário escrever um valor negativo, vai aparecer a informação e vai ser feito novamente aqui, como visto no final do laço enquanto. Depois, quando ele colocar um valor aceito pelo programa, vai pular para o outro laço para agora, onde temos a variável i como contagem e o processamento dentro da condicional. Esse processamento consiste em pegar o valor de resultado iniciado em 1 e igualar o valor da base vezes o multiplicado pelo resultado. E aqui i, que é a contagem, enquanto i for menor ou igual o valor do expoente digitado pelo usuário. Então, esse processo do valor da base se multiplicar por ela mesma vai se repetir o número de vezes que o usuário decidiu para o expoente. E aqui, quando esse laço for fechado, vamos mostrar para o usuário aqui no último escreva, mostrando o resultado do valor da base, o expoente e o resultado. E agora, testando o código, vamos rodar aqui uma vez. Entre com o valor da base, vou botar uma base 2. O valor do expoente, para feitos de exemplo, vou botar um valor negativo, por exemplo, menos 5. Vai aparecer a informação: valor inserido incorreto, o valor do expoente precisa ser positivo. Aí vai aparecer para entrar com o valor do expoente outra vez. Então vamos botar aqui o valor do expoente 4. E pronto, só vou tirar aqui do modo de expansão. Aqui, o resultado da base 2, que foi a que a gente digitou aqui em cima, e o expoente 4 é 16. Então, plausível que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então, vou rodar mais uma vez, só para testar. Outra base agora, base 6, expoente 4. O resultado da base 6, expoente 4, 1296. E o razão para a variável de resultado ser inicializada como 1 é para quando o usuário, por exemplo, quiser ver a base elevada a 1 mesmo. Vamos ver aqui, por exemplo, 5 como base, o expoente 1. O resultado do expoente da base 5, expoente 1, é 5. Porque no processamento o resultado que seria 1 é equivalente a 1 vezes o valor da base. Como não existe repetição, é só feito uma vez, equivalente ao valor da base. Agora aqui no diagrama de blocos nós temos a questão também, nível 1, questão número 2, aqui o diagrama. Aqui temos o início, aqui o processamento do escreva, entre com o valor da base. Logo após o leia, o valor da base, que é a variável. Depois aqui nós entramos no faça enquanto, dizendo para entrar com o valor do expoente. Depois vai ser lido o valor do expoente como variável no leia para o usuário. Logo após vai entrar na condicional se, e que verifica se o valor do expoente é negativo. Enquanto for verdadeiro, vai ser apresentada a mensagem de erro. Vai passar aqui.
e vai entrar na condicional do laço enquanto. Do faça enquanto. Enquanto essa condicional aqui for verdadeira, vai ser levada de volta para o início para repetir o processo como foi visto no código. E quando essa condicional aqui é falsa, vai passar por aqui, vai entrar no condicional do enquanto e vai sair por aqui também, porque os dois são iguais, enquanto um é falso, o outro é falso também. Depois disso, vai entrar no laço para, onde temos aqui o 1, que é o valor do i da contagem, enquanto i for menor ou igual ao valor do expoente, e aqui a contagem de 1 em 1 do i. E, enquanto for verdadeiro, vai ocorrer o processamento do resultado equivalente a ele mesmo, multiplicando o valor da base. Quando isso aqui for terminado, vai retornar ao para, e quando isso aqui deixar de ser verdadeiro e for falso, vai levar para o escreva, vai levar para o escreva, mostrando o resultado da base, a variável, e expoente variável equivalente ao resultado outra variável. Depois acaba o programa. Agora, para a questão de nível 2, foi escolhida a questão 3, a terceira questão de nível 2, que pede no enunciado para ler uma matriz quadrada qualquer e verificar se ela é diagonal, se ela é simétrica, nula ou se a matriz é identidade. Então aqui, na parte das variáveis, temos duas constantes, qualificando o número de linhas máximo da matriz que ela pode assumir e o número de colunas máximas que a matriz pode assumir. Aqui eu botei as duas como 100, que vai caber aí a maioria das matrizes que o usuário decide colocar, ou se ele quiser uma maior, ele pode só mudar aqui, que já vai se ajustar no código automaticamente. Aqui nós temos a matriz qualquer aqui, com o número de linhas máximas, número de colunas máximas, que é real. Aqui nós temos inteiro, linha, coluna, número desejado de linhas e número desejado de colunas, que é o que o usuário vai especificar ao longo do código. E aqui as variáveis lógicas de diagonal, simétrica, nula ou identidade, todas iniciadas como verdadeiro, vai ser explicado ao longo do código. Aqui nós entramos primeiro aqui no laço faça enquanto, para ser inserido o tamanho das linhas e colunas da matriz a ser verificada, que o usuário vai escrever. Aí nós fazemos a leitura ali na parte do console do número desejado de linhas e número desejado de colunas. E como a matriz precisa ser quadrada, ou seja, o valor de linhas e colunas precisa ser idêntico. Então aqui nós temos uma variável, uma condicional, que enquanto o número desejado de linhas for diferente do número desejado de colunas, vai aparecer a seguinte mensagem: a matriz com os valores especificados pelos usuários não é quadrada, por favor mude para números iguais. E depois vai entrar aqui na condicional do faça enquanto, que é a mesma do se, enquanto for verdadeiro vai ser repetido todo esse processo. E quando o usuário fornecer um valor aceito, vai entrar aqui no escreva, que é para digitar o valor de cada elemento da matriz que ele deseja verificar. Aqui nós entramos no laço para ler a matriz. Então aqui nós temos o para ler as linhas, e aqui nós já colocamos como o número desejado de linhas, não no tamanho máximo, que foi o que o usuário especificou logo acima. E aqui nós temos o para, dentro do para da linha para ler as colunas, também número desejado de colunas e não o tamanho máximo, e todas começam em 0 para a posição, e a linha e a coluna aumentam de 1 em 1. Então dentro desses laços nós temos o escreva para ser especificado os elementos da linha e coluna, e aqui logo abaixo nós temos o leia. Aqui nós temos um limpa para não ficar muito bagunçado o código, muito poluído para o usuário. E aqui logo abaixo nós temos mais um para no estilo de ler matrizes para verificar cada um dos requisitos. Aqui nós temos a linha que começa em 0, como já foi dito. Aqui também nós temos a coluna, que aumenta de 1 em 1 cada um. E aqui
temos as condicionais. Na primeira condicional, nós vamos verificar se ela é diagonal ou se ela não é. Então, se uma matriz diagonal é aquela que em todo valor atribuído à matriz quadrada fora da diagonal principal é equivalente a zero. Isso qualifica uma matriz diagonal. Aqui no outro se nós na outra condicional, depois de verificarmos a primeira, vamos verificar agora se ela é simétrica. Na matriz simétrica, o que qualifica uma matriz simétrica é que todos os valores de uma matriz qualquer são idênticos ao da matriz transposta. Então, basicamente, todos os valores se mantêm na mesma posição na matriz original e na sua versão transposta. Na outra condicional aqui, nós verificamos se ela é nula. Nula é quando todos os elementos da matriz equivalem a zero. Aqui depois nós verificamos se ela é uma matriz de identidade. Uma matriz de identidade é qualificada quando a diagonal principal é composta somente pelo numeral 1 e todos os outros elementos são equivalentes a zero. Só a diagonal principal tem valor parecido com a simétrica, parecido com a diagonal, só que dessa vez é só com uns na diagonal principal. E logo abaixo nós temos, quando nós saímos do laço nós vamos para o escreva, que vai mostrar ao usuário a matriz com o número desejado de linhas e colunas, e aqui vai mostrar para ele. Logo abaixo nós temos alguns escrevas com /n para tabular as linhas. E aqui, para finalizar, para dar a resposta ao usuário, nós temos se a matriz é diagonal, se ela é simétrica, se ela é nula ou se ela é identidade, cada um com sua correspondente variável lógica logo após. Então, vamos rodar o código aqui. Só vou aumentar aqui. Insira o tamanho de linhas e colunas respectivamente. Eu vou botar uma matriz quadrada 3×3. Os elementos dessa matriz eu vou colocar todos como zero. Vamos ver aqui, zero. Aí aqui, como foi dito, é mostrado para o usuário os valores de cada posição da matriz. E aqui cada uma das perguntas: se a matriz é diagonal, se ela é simétrica, se ela é nula ou se ela é identidade. Aqui, no primeiro valor, se ela é diagonal, é verdadeiro, porque todos os valores fora da diagonal principal são equivalentes a zero. Todos os valores fora da diagonal principal são equivalentes a zero. E ela não se restringe a não ter zeros também na diagonal principal. Dentro da diagonal principal podem ter zeros também, além de qualquer outro valor. Aqui na simétrica, todos esses valores em uma matriz transposta continuariam iguais, ou seja, é verdadeiro. E ela é nula porque todos são zero. E ela não é identidade porque a diagonal principal não é formada somente pelo numeral 1. Então, esse é o programa. E aqui eu vou demonstrar o que aconteceria se colocasse um valor diferente do que foi pedido. Por exemplo, uma linha 3 e coluna 2 é mostrada a mensagem: a matriz 3×2 não é quadrada, por favor, mude os valores para números iguais. E aqui aparece novamente o input de insira o tamanho de linhas e colunas, respectivamente, na matriz a ser verificada. Aqui, eu sem querer acabei abrindo um arquivo que estava inicializado errado, sem as constantes. Aqui novamente, do começo, temos o início, depois as constantes inicializadas, que é o número de linhas máximo e o número de colunas máximo, cada uma inicializada em 100, o que pode ser alterado no código, dentro do código. Depois nós entramos no laço faça enquanto.
aqui as variáveis inicializadas, que foi dito. Aqui nós entramos na condicional. Se o número desejado de linhas for diferente do número desejado de colunas, vai ser apresentado ao usuário essa fala aqui do escreva, onde é dito que a matriz não é quadrada, por favor, mude para números iguais. Depois disso, vai entrar na condicional do faça enquanto isso aqui for verdadeiro também, vai voltar ao início para pedir ao usuário que ponha os dados novamente. Depois vai entrar no escreva, que é para digitar o valor de cada elemento da matriz, cada posição, de acordo com o número desejado de linhas e colunas. Aqui entramos no laço para ler os elementos da matriz. Aqui nós temos a linha, coluna, cada uma começa em 0, aumentando de 1 em 1, sendo ditas de acordo com o número desejado de linhas e colunas que o usuário decidiu. Aqui nós temos o leia, logo após o escreva, onde aparece digite os elementos de cada linha e coluna, e aqui o leia para o usuário digitar os valores. Enquanto o para das colunas for verdadeiro, vai continuar nesse laço. Quando for falso, vai voltar ao primeiro, onde o número da linha vai ocorrer um aumento de 1, e quando esse primeiro para for falso, vai seguir o caminho do código para o próximo que é para verificar cada condicional decidida no código, que começa na diagonal para verificar se é verdadeiro ou falso, para verificar logo após se ela é simétrica, para verificar se ela é nula e para verificar também se ela é uma matriz de identidade. Quando tudo isso aqui deixar de ser falso, quer dizer, for falso, o código vai sair do primeiro para o resto, onde é mostrado ao usuário cada elemento da matriz, aqui com essa sequência de paras, onde é mostrada para o usuário a matriz, e aqui logo após, no fim, se ela é diagonal, simétrica, nula ou identidade.